Aqui está a sua melhor companhia, CYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Ismael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Muda sua vida, transformou a minha e me deu a direção. Eu sei que sou muito frágil, eu sei, poderoso é Jesus. Eu vou confiar sempre nele. Quero viver em sua luz. Eu sei que o mundo perece. Eu sei. Jesus Cristo falou, está falado. 13h06. Muito boa tarde, Cafelândia. Boa tarde você de toda a região nos acompanhando pela internet. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente em Cristo Jesus. Você que acompanha pelo site da Rádio Cafelândia FM, www.radiocafelandafm.com.br. Também um forte abraço aos nossos amigos, meus amigos aí do YouTube, que vai estar ouvindo em outro horário. É só entrar lá e digitar Jesus Cristo Falou. Tá falado 104.9. Ele chegou, começou a falar, disse ao morto levante, e naquele instante... Deixando um forte abraço, eu sou o Júlio Albano, também ao Rosalino, a Vera, amigos do Almoxerifado Industrial. Também um forte abraço ao meu amigo Léo Givan. Deus abençoe você, sua esposa, filho, toda a sua família, todos amigos, pessoas aí que têm acesso direto ou indireto à sua vida em geral. Muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço ao pessoal aí de Campina da Lagoa, nossos amigos lá de Campina da Lagoa, também meus irmãos lá de Campina da Lagoa, o Toninho, também o Joaquim, a Evanilda, e também meu sobrinho Rosenaldo vai estar ouvindo aí no YouTube. Se não estiver ouvindo agora pelo site, ele disse que vai estar acompanhando também lá pelo YouTube em Jesus Cristo Falou, tá falado 104.9. Mensagem que trago hoje, amigo ouvinte, é Jesus Cristo quem falou. Quem escreveu foi o evangelista Mateus capítulo de número 7, o versículo de número 13 e 14, Mateus 7, 13 e 14, essa é a mensagem que chega para mim e também para você, amigo ouvinte, através aqui da Rádio Cafelândia FM 104.9. Jesus, não há ninguém como Jesus, não há ninguém como Jesus, não há ninguém como Jesus. Eu andei, não vi nada, girei, não vi nada, procurei, não vi nada. Não há ninguém como Jesus, não há ninguém como Jesus, não há ninguém como Jesus. Esse incomparável Filho de Deus fala para mim, para você, amigo ouvinte, as seguintes orientações, a seguinte palavra. Assim está escrito também, assim diz o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição,
E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Palavra do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para mim também para você, amigo ouvinte. Não há ninguém como Jesus. Eu andei, não vi nada. Girei, não vi nada. Você está ouvindo Evangelho para Todos com Ismael de Castro. Cafelândia FM. Cafelândia FM. Muita música, informação, diversão e prêmios. É só aqui. Cafelândia FM 20 anos. Amigo ouvinte, a palavra de Deus aqui nessa passagem, o Filho dele falando comigo, com você, através do evangelista Mateus. Antes disso, eu tenho que falar com você que o programa Evangelho para Todos está desvinculado de qualquer igreja, de qualquer instituição religiosa. Também sempre deixo bem claro que não procuro nesse espaço de tempo aqui defender o que eu acho, que eu penso, sim, aquilo que verdadeiramente Jesus Cristo falou. E aqui nessa passagem, amigo ouvinte, a palavra de Deus, Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, é ele quem aperfeiçoa a Bíblia. E ele próprio diz que aonde a palavra dele não é o que predomina, porque ele não é o cabeça, ou seja, ele não é o ser predominante naquele local. Então é muito importante eu e você sabermos e deixarmos bem claro isso dentro de nós mesmos, para que assim nós venhamos se tornarmos cristãos, cada dia que passa mais. E aqui nessa passagem, Jesus Cristo fala assim, eu só vou fechar aqui, vou só abrir, quer dizer, duas passagens, o início e também o finalzinho, né, dos versículos, até porque aqui tem muitas revelações. Mas o Filho de Deus, ele traz ensinamentos diferentes dos profetas, por exemplo, e até mesmo dos apóstolos, embora o apóstolo Paulo defenda já algo conquistado por Deus através do Filho para mim e para você nas orientações dele. E isso no livro de Hebreus fica bem claro para explicarmos a diferença do Antigo Testamento do Novo, de que antes de Cristo ter vindo na terra, após Jesus Cristo ter vindo na terra. Mas os profetas sempre levavam as orientações a um povo específico ou alguém específico. Já o Filho de Deus, ele manda, embora ele tenha citado, falado com alguém em algumas passagens diretamente à pessoa, mas Jesus Cristo fala mais abertamente para mim e para você. Ele é, vamos dizer assim, universal, ele é de todos nós. Jesus Cristo é o Filho de Deus para todo aquele que nele crê. Então a orientação do Filho de Deus não tem a ver com uma religião, com uma igreja A, B ou C, ou placa desta, daquela, ou ser pregador ou não. Tem gente que prega a Bíblia e não é cristão. Tem gente que não usa o nome de Jesus, não é cristão. Tem gente que usa o nome de Deus e não é cristão. Essa é uma verdade do próprio ensinamento de Jesus Cristo. Porque o cristão, o orientador de Cristo, ele defende Cristo como cabeça, como ser principal e máximo. Se ele não defende Cristo como cabeça, é porque ele não é o servo de Cristo, ele não é aquele que está na terra para levar a orientação de Cristo. Ele deve procurar fazer outra coisa e não pregar a orientação de Deus, né? Essa é a verdade do Novo Testamento. Não é uma crítica minha, é uma verdade. E se você vê o próprio apóstolo Paulo falando isso, Jesus Cristo também fala claramente isso, né? Em algumas passagens ele fala que o servo não é maior que o seu senhor. Ou seja, a minha orientação não pode ficar acima da orientação do Senhor que eu venho aqui trazer, da orientação do Senhor que aqui eu venho representar nesse espaço aqui. Agora, na minha vida eu tenho muitas diferenças, muitas falhas, e na minha própria vida você vai ver, às vezes em algum momento, às vezes eu nem defendendo o ensinamento de Cristo. Agora, convivendo comigo, você vai ver se eu sou cristão ou não, porque na maioria das minhas atitudes tem que predominar a orientação de Cristo. É claro que todo dia eu tenho que me policiar e estar sempre se convertendo todos os dias. O próprio Jesus Cristo também deixou várias vezes ou várias orientações sobre isso. E aqui nessa passagem não deixa de falar sobre isso também. Ele fala assim, entrai pela porta estreita. Veja que porta é algo que todos nós usamos. Quem não usa uma porta? Todo mundo usa, não tem pessoas aí que não usam uma porta. Todos nós, para passarmos de um local para o outro, para entrarmos ou sairmos de determinado local, nós usamos uma porta. E Jesus Cristo fala assim, entrai pela porta estreita. Então veja bem, não tem como um cristão ele ser igual a outros, ou a maioria das pessoas do mundo. Por quê? Porque se eu tenho que entrar pela porta estreita, significa que a atitude que eu vou tomar no que predomine na minha vida será sempre
às vezes, oposta à do mundo. Esta é uma realidade bastante grande. Por isso que ele falou, entrai pela porta estreita. Ou seja, sempre procure tomar a atitude pelaquilo que é mais certo. Agora eu digo para você, nós vemos no mundo as pessoas tomando atitudes erradas e sendo beneficiados por essas atitudes erradas. Por isso que ser cristão é algo de buscar de Deus para que Deus venha nos guiar naquilo que é o correto a ser feito. Ser cristão não é simplesmente mudar de uma religião para outra. É muito mais difícil do que isso. É muito fácil, às vezes, frequentar 3 vezes por semana uma determinada religião, fazer parte dela ou defender uma placa. Isso é muito fácil. Eu digo que entrar pela porta, Jesus que for entrar pela porta estreita. Ou seja, em tudo que nós vamos fazer, nós praticamente temos 2 opções. Em tudo. Pode notar para você ver, qualquer coisa que você e eu vamos fazer, e na sequência ele vai falar sobre caminho. O caminho também é um espaço que nós utilizamos para chegarmos em determinado local ou voltarmos para onde nós estávamos antes. Isto é caminho. Então Jesus Cristo cita porta e caminho, deixando bem claro que a orientação dele, ela é universal para mim, para você, para aquele outro, para quem está no erro, para quem não está, para o João, Maria, Antônio, Ismael, enfim, para o padre, pastor, bispo, enfim, a orientação dele, ela é para todos nós. A orientação dele, o ensinamento dele. Por isso, nessa passagem aqui, fica bem claro, mas eu lembrei aqui quando eu estava lendo essa passagem, antes de chegar aqui, passar na rádio essa mensagem, eu lembrei de quando eu comecei a estudar. E Jesus Cristo, a primeira repreensão que Jesus Cristo faz na Bíblia é prestar atenção. A primeira coisa que ele pede para nós fazermos é prestar atenção, ficar atento. Prestar atenção é a primeira coisa que Jesus Cristo fala para nós fazermos. E nós não prestamos a atenção em muitas coisas. Eu me lembro quando eu comecei a estudar, que antes de sair para a aula, ou meu pai, ou a minha mãe, ou o irmão ou irmã mais velha, geralmente dava um puxão de orelha em mim. Falava assim, não quero você nas últimas carteiras e não quero você conversando na sala de aula ou prestando atenção em outra coisa que não seja ao que o professor está passando. Então, se você prestar atenção no que Jesus Cristo falou, você já vai prestar atenção, você já vai ver que está sendo enganado há muitos anos. E você então vai perceber. Agora, plantar isso que você percebeu nos outros é praticamente impossível, porque a conversão ela é pessoal e particular sua para com Deus através de Jesus Cristo. Ou seja, não tente plantar em ninguém isto, porque a pessoa ela pode desconverter você. Ou seja, ela vai te convencer você, porque na carne nós somos corruptos, nós somos corruptível, por isso que nós morremos. Jesus Cristo, se você olhar, ele fala para o Pai, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Por quê? Porque Jesus Cristo não morreria. Podia chicotear ele à vontade, como fizeram, podia judiar dele, não morreria. Por quê? Porque Jesus Cristo é incorruptível, não tinha pecado no Filho de Deus. Para ele morrer, teve que a Escritura tinha que se cumprir nele, como se cumpriu, né? Porque está escrito, o apóstolo Paulo explica isso, ele fala que Jesus Cristo tomou os nossos pecados sobre ele, porque está escrito, maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Então, ao fato de Jesus Cristo ter sido pendurado no madeiro, se cumpriu nele uma maldição que, na verdade, sobre ele não existia. Se existia, existe sobre nós que não cremos ou que, às vezes, não praticamos nada do que Cristo ensinou. Sobre nós está a maldição, não sobre Cristo. Agora, Cristo entregou a alma dele, ou seja, o Espírito ao Pai, a Deus, porque ele não morreria. Se você olhar até pela própria ciência, ela vai explicar que o que Cristo passou, nenhum ser humano consegue passar. Por quê? Porque ele morreria, o ser humano morreria antes, porque a nossa carne, nosso corpo ele é corruptível, ou seja, ele se corrompe com o pecado já desde a herança lá do Adão, né, até as nossas práticas erradas, não só de conduta errada, como até mesmo de próprios cuidados nossos errados, que não nos leva à morte, tá? Não vai morrer porque você não se cuida, não vai morrer porque você não se cuida, você vai viver mal porque você não se cuida. Há muitas pessoas que se cuidam, que não tem problema nenhum de saúde, e daqui a um ano
pode ser que não estejam nem vivas. Então, muitas pessoas têm problemas graves aí, já há 5 a 10 anos, ainda vai estar aí daqui 10 anos, ainda vão estar vivas. Então, deixa bem claro para você que o tempo de vida de um homem, de uma pessoa, não está nele, no poder dele de se manter vivo, e sim de Deus. Embora isso seja uma outra explicação, e bem difícil, complicada para se explicar. Mas ele fala aqui no versículo, então, tanto 13 como 14, o comecinho do 13, ele fala: entrai pela porta estreita. Como estava falando, tanto minha irmã, quanto meu irmão, quanto meu pai e minha mãe, eles falavam para mim prestar atenção e também não se me misturar, no sentido de não ficar deixando que outras coisas tirassem a minha atenção daquilo que era o principal. Assim também Jesus Cristo está falando nessa passagem aqui: entrai pela porta estreita. Por mais que alguém venha oferecer para mim e para você muitas coisas, sempre vamos optar, Jesus Cristo pede para que eu e você venhamos optar pela porta estreita. Por que você não faz isso mesmo? Porque eu tenho que entrar pela porta estreita. Por quê? Porque Cristo me ensinou a fazer isto e eu estou procurando seguir a orientação de Cristo, procurando ser cristão. E ele fala assim também: entrai pelo caminho apertado, né? Estreita, porta estreita, caminho apertado. E ele diz aqui que nós seremos diferentes. Isso mesmo, todo cristão, ele é diferente. Por que ele é diferente? Porque ele tem que entrar, ele vai entrar pela porta estreita. Ele vai procurar sempre o caminho que é o mais certo. É difícil porque é o certo, não é difícil porque é difícil. Porque a partir do momento que eu e você aprendemos a fazer o que é certo e isso acostumamos a fazer o que é certo, fica muito mais fácil fazermos o que é certo. Mas o mais difícil é quando eu e você aprendemos a fazer errado como se fosse certo, aí fica muito mais difícil a gente se converter, que é mudar o procedimento, mudar a conduta, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então o próprio Jesus Cristo deixa bem claro que muitos são os que vão escolher um outro caminho, uma outra porta. Eles vão para o lado de lá, eu vou para o lado de cá. Porque eu sou melhor que você? Não, é porque eu sou cristão. O meu Senhor é Jesus Cristo. Pode ser que o seu Salvador também seja Jesus Cristo. Talvez o Senhor seu não seja Jesus Cristo. Porque tem isso também. O próprio apóstolo Paulo explica também nas cartas dizendo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que é Senhor e Salvador? Porque ele pode ser o Salvador da sua vida, porque ele é o único Salvador, é o único caminho, né, a única verdade. Então, mas porém, ele de repente não é o Senhor da sua vida, ou seja, ele não é aquele que orienta você, mas porém é o único que você crê e é o único que pode salvar eu e você, o que vai salvar eu e você. Porém, ele pode não ser o Senhor da sua vida. É isso mesmo, essa é uma realidade do que o apóstolo Paulo explica, e nessa passagem que ele fala também. E muitos são os que entram por ela. Então não é novidade nenhuma que a grande maioria vá para outra porta, né? E também ande por outro caminho. Aqui, como ele fala no versículo 14: porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então é muito importante eu e você ficarmos atentos, prestarmos atenção nesse mestre, nesse professor que é o Filho de Deus. E daí fica bem claro para mim e para você nesta própria passagem de que eu e você, em tudo na nossa vida, nós sempre temos duas opções, como já tem lá, né, no Antigo Testamento. Os profetas já traziam lá, sendo que o próprio Deus deixava bem claro para o povo naquela época específico, agora aqui através de Cristo, para todas as pessoas. Lá é para um povo específico, para o povo de Israel. Aqui é Jesus Cristo falando comigo e com você. Tão grande que é o amor de Deus, que diferenciou-se bastante aí aos profetas do Filho de Deus. Deus amou eu e você no Filho dele. Já nos profetas, Deus tinha misericórdia de um povo e vinha trazer orientações através dos
profetas. Amigo ouvinte, espero que essa mensagem tenha edificado fortemente a sua e a minha vida e que nós venhamos aí a cada dia que passa falarmos com o nosso Deus para que Ele venha nos fortalecer e nos trazer aí, né, esse poder do alto para nós sempre procurarmos entrar pela porta estreita e procurar sempre andar pelo caminho que não é o espaçoso, certo? Deixa as palavras do apóstolo Paulo a favor da sua vida, as nossas vidas. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, sobre as nossas e permaneça hoje para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro. Cafelândia FM, 20 anos.